Os irmãos bem sabem que nós estamos em Filipenses, o título da nossa série é Viver é Cristo, e nós estamos especialmente hoje no capítulo 3 de Filipenses. Então os irmãos abram capítulo 3 de Filipenses. O título da ministração de hoje é Evangelho, Superação da Religião. O Evangelho é a superação da religião. Quando Paulo escreveu, os irmãos que têm nos acompanhado têm visto que toda a ênfase do Evangelho, da carta aos Filipenses, é gerar nos irmãos de Filipenses pensamentos maduros, uma postura madura a respeito da vida. Ele já disse muitas coisas para chegar e dizer agora no capítulo 3 a respeito de religião. É como se ele parasse um pouco e voltasse um pouco para relembrar algumas questões, para pontuar algumas coisas. O Senhor vai nos dar graça nesse momento. Eu começo a nossa ministração dizendo uma frase de Mahatma Gandhi. Ele disse que existem tantas religiões quanto pessoas no mundo. Deus. O que ele disse é muito profundo e muito real e muito verdade. Cada pessoa cria o seu próprio sistema religioso. Cada pessoa tem as suas ideias a respeito de Deus. Cada pessoa desenvolve o seu sisteminha que em você, cumprindo essas regrinhas que você mesmo estabeleceu para você, você se sente bem, você se sente amigo de Deus. Qual é o problema? É que essas regrinhas que você estabelece para você, essas regrinhas, ainda assim você não consegue cumprir as regrinhas que você mesmo inventou. Então, cada um de nós criou para si um sistema religioso. E isso a Bíblia chama de justiça própria. O que é, pastor Eros, justiça própria? É todas as coisas que eu faço para, de alguma maneira, agradar a Deus e ter o resultado, o benefício de Deus se agradar daquilo que eu fiz. Completando isso que o Lucas falou. Religião, deixa eu te falar, ouça, religião é muito chato. Muito, exige tudo e não dá nada. Religião é muito chato. A convenção humana, ela leva a pessoa a sacrifícios. Antigamente, as pessoas, para agradarem a Deus, uma maneira que tinha de agradar a Deus, eles pegavam, principalmente os sacerdotes, ele pegava uma cinta cheinha de pregos, e aí ele punha na barriga aquele cinto. E aí ele entendia o seguinte, que para eles crescer em comunhão com Deus, ele falou assim, hoje eu vou fazer mais um sacrifício. E ele apertava e aquele furo ele aumentava e o prego entrava mais na barriga dele. E ele entendia que com aquele sacrifício Deus se agradava. Isso é pura religião. Tradições de homens, coisas que até os nossos pais, no muito amor, Lucas, isso não aconteceu com você porque graças a Deus eu já via. Mas os meus pais, eles tiveram todo o interesse do mundo em me fazer dar o melhor para mim. Só que o melhor que eles me deram era rudimentos do mundo e tradição de homens. E essas coisas não resolvem o meu problema. Essa questão de eu ser um religioso não resolve, porque o que resolve a nossa situação, a nossa dificuldade, a nossa doença, o nosso problema é fé naquilo que Deus já fez e que está revelado na palavra de Deus. Fora disso, não. É tudo estupidez e a coisa não funciona. Lembrando, religião, ela cria essas regras particulares, mas que no final, no fundo das coisas, ela sabe que essas coisas são totalmente inócuas, coisas insuficientes para resolver a minha vida. Quem aqui achou um absurdo a história do cinto? Diga amém. É um absurdo, mas a gente tem tendências de fazer coisas parecidas com isso. Quer ver uma coisa? Pode falar. Desculpe. Pode falar. Posso falar? Você está aqui para isso. Eu pergunto para você, o que Deus se agrada de eu ir daqui para uma cidade a pé? O que interessa isso para o Senhor? Isso não é um puta de um sacrifício? É um cinto disfarçado. E é mesmo, cara. E não resolve nada. É um cinto disfarçado. Assim como também achar que você acordar às 3 da manhã para orar, Deus vai te ouvir de forma mais clara, é um cinto disfarçado. A ideia da justiça própria não é um privilégio, entre aspas, só de ir a pé para algum lugar.
Infelizmente, essa ideia ela é disfarçada e nós temos o mesmo conceito de justiça própria, ou seja, eu faço coisas para conquistar o favor de Deus dentro da igreja católica, da igreja evangélica, do espiritismo. Todas as religiões definem pequenos sacrifícios para você ser aceito por Deus, quando na verdade o cristianismo fala do Deus que se sacrificou por você. Glória a Jesus por isso, não? Todas as religiões exigem pequenos sacrifícios. O nosso Deus se sacrificou no nosso lugar. Aleluia. O Velho Testamento fala que a nossa justiça própria, que é essa ideia de que eu me relaciono com Deus com as coisas que eu faço, para Deus é como se fosse trapo de imundície. E o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é muito feio de falar, mas eu preciso falar que está na Bíblia. Trapo de imundície é o que as mulheres usavam na menstruação para substituir o absorvente feminino. As mulheres talvez saibam mais o quanto terrível é você usar o mesmo paninho nessa situação ao longo da... E parece que é gênero de 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias. Imagina você trocando o paninho de 3 em 3 dias nesse momento. Para Deus, há essa ideia de que você é mais aceito por Deus pelas coisas que você faz. Para Deus é a mesma coisa do que um absorvente usado. Então o que precisa? Entender e se render à justiça que vem de Deus e não basear mais na nossa justiça, a justiça própria. E aquele que entende e se submete, qual é o benefício que ele tem na vida dele? Muitos, eu não sei qual você quer chegar, mas são muitos. 2. Aquele que crê, qual é a diferença daquele que crê e daquele que não crê? Vai? Intimidade com Deus, salvação. Olha, é qualidade de vida, presta atenção. Vida abundante. Olha, isso, em tempo algum alguém pense que é resultado financeiro. Em tempo algum alguém pense que isso é saúde. Não é, não. Isso é evangelho fraudulento. Evangelho que diz, olha, você vem para o Senhor, você vai ser rico, você vai ter saúde, e você não vai morrer. Está louco? Presta atenção. Isso é evangelho de fraude. O evangelho é que nós temos dificuldades, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores. É qualidade de vida. Eu não perco o meu sono de noite. Segundo o Salmo 127, o Senhor me dá enquanto durmo. Ele não apaga o fogo, ele faz com que a gente passe pelo fogo sem se queimar. Amém? E depois? E se mesmo assim o fogo também não se apagar, nós simplesmente morremos tranquilos. Mas a morte não separa do amor de Deus. Exatamente. Que está em Cristo Jesus. Não existe mais morte para aquele que crê. Amém. Isso é um grande benefício, não é não? Ux. Não é mesmo? Não é um grande benefício você ter segurança na sua vida, você ter o seu lar inabalável? Ah, mas tem alguns lares que se quebram. Eu vou dizer para você, porque não obedece segundo a palavra de Deus. Se você tem coração e obedece a palavra de Deus, eu digo para você que o seu lar não vai ser desfeito. Amém. É verdade. E aí a religião não faz isso, caramba. Religião não faz isso. Aliás, uma coisa que para mim deu certo é olhar para a sua vida e saber, chorou meu neto. Socorro, meu neto. Pronto. Eu vou ficar gritando no microfone? Pronto. Calma ele. Presta atenção. É qualidade de vida. Escute isso. Você pode ter mínimas, coisas pequenas, nada, coisas mínimas. Contudo, você é feliz. E então, felicidade não é o que me ocorre, mas é como eu reajo. Olha isso, eles não disseram amém. A felicidade, Lucas, não é o que me ocorre, é como eu reajo. Aleluia. Eu tenho paz, a coisa está pegando fogo lá, mas eu estou em paz. Eu tenho paz, aleluia. E o segundo grande benefício é quando eu morrer. A morte, diz o Salmo 115. Os mortos não louvam o Senhor, e nem que os que descem ao silêncio. Isso para quem não crê. Mas diz assim, mas nós que cremos, louvaremos o Senhor desde agora e para sempre. Não acaba, Lucas. E aí eu vou estar diante do Senhor e Ele vai dizer para mim, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir. E olha, não é pela minha justiça própria não, viu? Não é. Se fosse, não ouviria. Não ouviria. Ele vai olhar no meio daquela multidão. Olha, hoje está cheio de gente aqui. Tá. Precisamos mudar mesmo. Vamos. Olha aqui. Aquela multidão. Ele vai me olhar como uma única pessoa, como Everton está lá. Everton, vem para casa. É ruim para você isso. Você agisse um pouco.
E eu ser distinguido no meio, Janete, distinguido no meio daquela... Ele lá me resgatar, tirado, vindo e bendito meu Pai. Possui por herança aquilo que você está reservado desde a fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. O problema da religião, irmão, é que ele promete sempre para depois da morte, porque ele não tem nada para entregar agora. Então, se você se explodir, 70 virgens estarão te esperando. Por quê? Porque agora ele não tem o que te dar. O Evangelho fala que agora, quando você crê, no momento que você crê, começa uma vida abundante já. A eternidade começa quando a gente crê e não quando a gente morre. Diga um aleluia! Aleluia. Vamos lá, voltando ao texto. Então, por que é então que Paulo vai tratar sobre religiosidade depois de ter dito coisas tão profundas como a gente tem visto nas últimas semanas? Porque essa é a nossa história. Eu quero dizer para você, irmão, e para mim também, nós temos uma carga religiosa enorme ainda na nossa vida, nós que cremos, e é necessário que a gente exorcize essa religião que tem na nossa vida ainda. Essas ideias mais simples, por exemplo, eu peco e espero um pouco de tempo até que Deus esqueça do meu pecado para aí sim orar. Aí nesse processo eu coloco uma música gospel antes para ir quebrando um clima, e depois eu vou lá e começo a orar e ler a Bíblia. Essa é uma ideia religiosa. A ideia de que alguém não vai para o céu porque não é exatamente como eu acho que a pessoa deve ser, é uma ideia religiosa. Então nós somos recheados de religião e que o Senhor Jesus exorcize de nós nessa noite em nome de Jesus. Se você continuar no texto, quem quer ter a vida abundante aqui agora, e quem quer ser recebido na glória para sempre. Aleluia. Essa é a eficácia do Evangelho, simples assim. Amém. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Rapidão. É melhor do que ler o texto todo, a gente já está um pouco espremido aqui. Alegrar-se no Senhor. Paulo está dizendo, irmão, coloque todo o motivo da sua alegria no Senhor. Enquanto você colocar a alegria da sua vida condicionada a alguma outra coisa que não o Senhor, a sua alegria nunca será completa. O motivo da nossa tranquilidade, da nossa paz deve ser no Senhor. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Importante dizer isso para você, preste atenção. O alegrar-se, veja que o texto é uma atitude que eu devo me submeter, e o meu espírito deve dar ordens à minha alma para eu me alegrar no Senhor. Entende isso? Não é? Imagine você, o irmão está com uma dificuldade, e aí ele chega em casa e coloca uma música daquela das 6 horas. Cara. Que é uma música das 6 horas. Uma música triste demais da conta. Demais da conta. O cara chega, liga lá, e eu hoje não estou com ânimo. Ai, que coisa difícil foi. Como é que está difícil? Por que Jesus não vem embora logo, né? Acaba com esse sofrimento meu. E põe lá uma musiquinha lá. Aquela musiquinha, misericórdia. Cara, o que ele está cultivando? Lucas? Melancolia. Tristeza. Vai ficar numa depressão para baixo. E quando a palavra diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijar é você se alegrar. Aquele que crê, ele tem esperança. E o que não crê não tem esperança. Mas para você que crê tem esperança. A coisa pode estar complicada, mas há esperança, caramba. É verdade. Ai, não dá certo. Eu estou 3 anos sem emprego, Lucas. Deus esqueceu de mim. Caramba, se alegre no Senhor, porque você confia no Senhor, porque há esperança para você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também os livrarei. Amém. Pulei no alto refúgio. Pulei no alto refúgio. Por quê? Por quê? Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu também lhe responderei. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Na tribulação. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E aí, dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. É pouco para... Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O Senhor.
E aí o texto... Alegre-se no Senhor, cachorrada. Oh, desculpa, bora. Eu acho que você pode sentar. Não, tira. Aí, eu tô brincando. Aí o texto continua, irmãos. Alegrem-se. Quanto mais, irmãos, alegre-se no Senhor. Não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Paulo o tempo todo vai retornar às discussões basilares do Evangelho. Ele vai sempre voltar a dizer aquilo que realmente importa ser dito. Por exemplo, se a gente sobe antes ou depois da grande tribulação, é menos importante. Qual é a cor do cavalo do Apocalipse? É menos importante. Questões assim são menos importantes comparadas à cruz de Cristo, a salvação pela graça, a justiça cumprida em Jesus. Então Paulo o tempo todo vai gastar muito tempo falando a respeito dessas coisas, porque isso é segurança para a gente. E quando a gente para de ouvir as mesmas coisas, pastor Eros, o que acontece? É horror. A história de modismo, de animação de auditório, Lucas, pelo amor de Deus, precisamos inventar aí campanhas das 7 do sei o quê, e não sei o quê. Eu preciso criar novidades, eu preciso inventar coisas. Quando não, o Evangelho é extremo. Aliás, o Evangelho é simples, não? Muito simples. O Evangelho é simples. Muito simples. Muito profundo e transformador. Mas pois é, mas é coisa tão racional e tão inteligente, porque você entende o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém. Ele trata todos de igual modo, não tem essa não, ninguém olha, todo mundo igual. Agora imagine uma pessoa que não teve oportunidade, sequer ele aprendeu e foi alfabetizado. Então, para ele vir a crer, ele precisa aprender a ser alfabetizado e depois, então, agora sim, primeiro, antes de evangelizarmos, vamos alfabetizar as classes, Lucas. E depois, aí vamos pregar a palavra. Claro que não. O evangelho é simples, que o mais indouto, o mais destituído dos recursos humanos, ele pode vir e conhecer o evangelho e ser uma nova criatura e viver os seus dias para a glória do Senhor. Amém. Isso é vida, viu, Lucas? Amém. Isso não é religião, caramba. Por isso, irmãos, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Essa semana o irmão Amado foi no meu RIP, mas a gente falava exatamente disso, exatamente dessas questões de cruz, coisas que nós não cansamos de repetir, porque é segurança para nós. E o irmão disse assim: puxa vida, faz tanto tempo que eu não ouvia isso. E é o irmão que está servindo na igreja. Então é necessário a gente nunca fugir das questões que realmente são importantes na nossa caminhada com Jesus. Aí o versículo 2 fala assim, leiam juntos, não precisa ler junto, acompanha aí. Acautelai-vos, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aí pegou. Paulo está falando para pessoas, para nós, para a gente, pessoas que estão amadurecendo no Senhor, e ele fala no processo de amadurecimento da sua vida. Toma cuidado com 3 tipos de líderes religiosos. Olha, presta atenção, rapaziada, presta atenção, porque isso aí é ouro. Chegou o rei. Cuidado com os cães. Eu vou te falar uma coisa: o líder religioso que é um cão, ele é mais fácil de identificar. É mais fácil de você perceber o canalha. É mais fácil. Mas não é impossível de você cair na enganação do canalha. Eu tenho certeza que se você fizer uma reflexão, você vai saber, você vai trazer à memória que em alguns momentos da sua vida você esteve envolvido com pessoas que foram canalhas. E sendo canalhas, se colocavam na posição de mestres, mas não sabem nem o que ensinam e nem com tanta energia. Quanta segurança proferem. Pastor Eros ia falar dos cães. Cães, presta atenção. Mas... muito rápido. Então você diga aí quanto tempo. Cães. Aí eu vou falar assim: poxa vida, mas será que é pitbull? Júnior, perigo com o pitbull. O pitbull é inofensivo diante de certos homens inescrupulosos, que são muito mais interessados não na saúde da ovelha, mas na carne e na lã da ovelha. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Usam o reino de Deus para benefício próprio. Usam o reino de Deus e são muito mais religião, muito mais interessado em uma grande agremiação, de ser um poder absurdo, e em função de quanto mais pessoas, o que acontece quanto mais pessoas?
Mais dinheiro, mais reconhecimento. Mais tudo. E aí o alvo do evangelho passa a ser da agremiação, da pessoa e não das pessoas envolvidas. O evangelho de Deus e a pregação do reino é para seu benefício. E aí eu chego e dou um tapa na sua orelha para o seu benefício e você cala a sua boca. Essa que é a palavra. Evangelho é para o seu benefício. Eu digo para você, há uma herança reservada no céu para você. Aí eu não acredito. O que nós fazemos? Eu falo, lamento. Eu lastimo e eu lamento. Eu não tenho mais nada que te fazer. Mas presta atenção. Toda a igreja é para você ter uma vida cada vez mais ajustada no Senhor. Isso é verdade. Se você roubava, não roube mais. E se você adulterava? Pare de adulterar. Pare. Aí você vai, mas não pela força de lei, mas é pela ação, pela manifestação de Jesus na sua vida. Amém. E aí, meu camarada, eu vou dizer para você com certeza, o pecado não tem mais domínio sobre você. Aleluia. Ele vivendo a sua vida em você, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque enquanto não é assim, ele te manda adulterar, pensamentos impuros e tudo mais, e você não tem poder para dizer não, e você sucumbe aos reclamos, às solicitações, às informações, às sugestões do diabo. Mas quando ele vem viver a sua vida em mim, eu digo, isso não me serve. Aleluia. O evangelho transforma bicho em gente. Bicho é que faz o que tem vontade de fazer, é escravo das próprias impulsões, é o que a gente era antes, mas quando o evangelho vai chegando, vai transformando o nosso coração e vai nos dando autoridade sobre o pecado, amém? Cuidado com os cães. Hoje é que é moderno o cachorro morar dentro de casa. Isso não era no tempo que Jesus estava aqui, não tinha essa... Deixa eu falar, poodle. Aqui entre nós não vale isso, hein? Essa cachorrada dentro de casa aí, vamos botando para fora. Não fala isso, tem uns irmãos não. queridos aí que tem. Oh, por favor. Mas... Também, olha, não beija na boca o cachorro, sem não. beijar na boca, isso é importante. Sem beijar na boca. O cachorro fica se lambendo lá, você fica uma coisa indecente, cara. Mas, no contexto que Paulo escreveu isso, o cão não deixava, era um cão de guarda, então ele não deixava entrar. Jesus fala que o falso mestre são como os cães. Eles não entram e não deixam entrar na intimidade da casa. Então nós temos hoje uma infinidade de líderes religiosos, cães, que só causam mal às igrejas, às pessoas. E Paulo fala, cuidado com esses caras. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, olha só, olha o cara, isso já é antigo. Diótrefes, está em 3 de João, que gosta de exercer a primazia, João falando, não nos recebe. Pois, pelo que, se eu for, João falando, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos e impede que os que querem recebê-los e os expulsa, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos que nos acompanham pela internet, cuidado com os cães, cuidado com os líderes cães que vão atrapalhar o seu amadurecimento em Cristo. Mas Paulo também fala, cuidado com os maus obreiros. A melhor tradução é os maus obreiros, não são os obreiros maus. O que é maus obreiros? Existe uma diferença entre o mau motorista e o motorista mau. Eu já falei uma vez sobre isso aqui. O que é um motorista mau? É um motorista malvado, motorista mau. E o que é um mau motorista? Meia roda. Minha esposa? Não é. Um mau motorista e um motorista mau. Paulo está falando assim, toma cuidado com os cães, os líderes religiosos que são os canalhas, tome cuidado. Mas tome cuidado também com os maus obreiros. Aqueles que até pode ter uma boa intenção, mas não está fazendo certo. Está te ensinando errado. E aí no momento da aflição, você vai recorrer e vai basear a sua vida naquilo que o mau obreiro te ensinou. E daí a sua casa vai cair bonito, cara. Vai cair feio, inclusive, na verdade. Mau obreiro, por exemplo, aí, isso está coalhado. Você não precisa ir longe para você perceber uma pessoa que não tem a menor sensibilidade com a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Aí você pega, costumeiramente, você vê na televisão,
Pessoas que propõem para as pessoas envolvidas coisas absurdamente que a palavra de Deus não diz que é para fazer daquele jeito. E aí, as pessoas, porque não conhecem a palavra, indoutas de fato, e não se preocupam em estar nessa condição, começam a levar a sua vida de uma maneira totalmente errada, baseada em tradições de homens, em coisas que não tem nada a ver. Isso é um pecado, cara. Você pegar, olha só, você induzir uma pessoa a uma prática que essa prática não redunda, não traz nada para a vida da pessoa. Isso é um desastre. Portanto, preste atenção. Quando nós falamos sempre para você que você deve examinar a palavra, para que quando alguém estiver falando, sejamos todos nós, quando você estiver ouvindo a palavra, você consiga ter algum aparelho, algum medidor, que você está ali como aferidor. Falou uma besteira, o cara falou que não devia. Só vai conseguir fazer esse crivo, se é besteira ou se não é, se você conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, as pessoas vão te enrolar fácil. Aí vai dizer coisas que você vai achar que é certo, você não sabe nada. E aí você fica maus obreiros. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. No processo de amadurecimento cristão na sua vida, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Até boas intenções, mas são imperitos. E cuidado também com a falsa circuncisão. Cuidado com aquele que parece e não é. A falsa circuncisão. No Velho Testamento, existia um símbolo de que a pessoa pertencia ao povo de Deus, que era a circuncisão. Que é a circuncisão, pastor Lucas? A fimose, a cirurgia de fimose contemporânea. Aqui não pode falar isso. Não pode falar que é isso, cortado lá a ponta. Isso sabe o que é? Fimose. Todo mundo sabe o que é fimose? A marca do judeu, ao 8º dia, ele era circuncidado. Isso aí. Era o sinal de que ele pertencia ao povo de Deus. Paulo está dizendo para a gente que conhece a lei. Ele está dizendo assim, cuidado com aquele que parece que é certo, mas não é. Então tudo isso Paulo está falando, não me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Aí o texto continua, versículo 3, diz assim: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se no Antigo Testamento a circuncisão era um sinal de que você pertencia ao povo de Deus, qual é o sinal hoje que você pertence ao povo de Deus? O próprio texto fala. O texto fala assim, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Então não é mais servimos a Deus na nossa carne, nas coisas que a gente faz simplesmente, mas servimos em espírito. Vem o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí o texto diz que quem é que adora a Deus em espírito? É aquele que se gloria em Cristo e não na sua própria carne. Eles não entenderam isso, Lucas. Adorar a Deus em espírito é você se gloriar em Cristo e não no seu próprio esforço. Olha só, vamos construir junto isso. Essa é uma definição que Paulo traz muito interessante a respeito de adoração. O que é adoração em cima dessa explicação que Paulo está trazendo? Adoração é não confiar na sua própria carne. Repete. E o que é não confiar na sua carne? É não achar que as coisas que você faz te aproximam ou te afastam de Deus. Tudo que você faz confiando no seu braço forte é o contrário de adorar a Deus. Porque é interessante isso, porque se eu te perguntar o que é adorar a Deus, alguns vão responder ir na igreja domingo, levantar a mão. Mas o texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo que eu adoro a Deus no meu trabalho quando eu reconheço que quem me deu uma grande ideia para um cliente foi o próprio Deus. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é de reconhecer que tudo o que você tem vem de Deus e não vem do seu esforço, inclusive a salvação. Adorar a Deus, então, é depositar a sua confiança no processo de salvação e de santificação, colocar isso aos pés da cruz, dizer que foi o Senhor Jesus que fez e faz isso em você. Amém. Olha o que diz o Provérbios 3. Não te deixe o amor e a fidelidade. 3:3. Ouça,
não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Então, veja bem, se você fizer isso, então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor, presta atenção, Lucas, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é isso que você está falando? Vocês não estão ouvindo. Confia no Senhor de todo o coração. Isso é servir a Deus em espírito, isso é adoração. Confiar nele. Lucas, confiar nele. Ô Daniel, confiar, essa é a adoração. Não existe maior honra para o que você dá a uma pessoa quando você confia. E não existe maior desonra quando você desconfia. Lembrando rapidamente, imagine que eu chegasse para você agora e falasse: pessoal, ninguém sai hoje da comunidade porque existe uma pessoa que está roubando os irmãos. Pensa assim, olha só, tem alguém que está roubando os irmãos aqui. Portanto, vocês não vão sair hoje daqui e nós vamos estar lá na porta para averiguar a sua bolsa. Bolsa? Sua bolsa. O que você acha? Você fica honrado com isso? É a maior desonra. Eu estou te chamando, imaginando que você é ladrão. Mas, por outro lado, quando eu confio, esta, com certeza, é a maior honra que eu posso dar ao Senhor. É o meu estado pleno de adoração. Terminando aqui. Confia no Senhor. E complete. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor? Eu não ouvi. Confia no Senhor. E diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. E agora, reconhece, é isso que você falou, Lucas? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Gratidão e reconhecimento de quem ele é adorar a Deus. É por isso que é ruim, a gente aceita, mas não é tão certo você dizer que eu vou no culto. Quando você vai no culto, você sai do culto. O Evangelho diz que eu vivo no culto, eu vivo em adoração a Deus. Quando? Reconhecendo Ele em todos os meus caminhos. Glória ao Senhor Jesus. Olha, presta atenção. Isso é excelente. Eu reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Eu entender que as coisas que estão me ocorrendo, que estão me circundando, Deus permitiu e Ele também, com certeza, vai me arrumar a provisão para eu superar aquela dificuldade. Mais uma vez, lendo o versículo 3: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Aleluia por isso. Versículo 4: ainda que eu também poderia confiar na carne. Olha que loucura que Paulo está falando. Paulo está falando assim: quem está dizendo isso para vocês não é alguém que não tem moral para dizer. Eu já usei esse recurso algumas vezes. Estou pregando sobre graça de Deus, e aí a pessoa começa a olhar e fala assim: esse cara é um pecador miserável, esse cara é um... E não que eu não seja um pecador miserável, mas a impressão que a pessoa tem quando começa a falar dessa graça de Deus, a graça que nos aceita como a gente é, pode dar a entender, por exemplo, que Paulo parece que está dizendo isso aqui, que eu sou um cara que tem amantes, por exemplo. Eu sou um cara escravo da pornografia, por exemplo. Por isso que eu preciso do recurso da graça para ter uma consciência tranquila. E na verdade, se você caminhar comigo, e Paulo está dizendo isso, Paulo está falando assim: não, cara, eu estou falando tudo isso, mas eu sou o primeiro, eu sou o que mais faço. Olha o versículo 4: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha que arrogância de Paulo. Mas é real isso. Ele está falando assim: no que o mundo estabelece como ser alguém bonzinho, eu sou o top desses bonzinhos. Se existe alguém que não sonega imposto, se existe alguém que não tem amante, se existe alguém que etc, 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 Paulo fala assim: sou eu. Mas mesmo assim eu não confio na carne, porque não importa o quão bom você seja, você não é bom o suficiente para ser salvo. O único bom o suficiente para nos salvar é o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus por isso. E aí ele vai dizer do testemunho dele, pessoal dele, o testemunho dele, ele vai dizer quem ele era para ser o top das galáxias, humanamente falando. Está falando com um judeu, e ele vai usar os predicados do judaísmo. Ele vai falar assim: circuncidado ao 8º dia. Ou seja, eu sou
do povo de Deus desde sempre. Lembrando que essa circuncisão que ele foi ao 8º dia não é a nossa, que agora é no coração, deles era na carne. Mas ele está falando assim, pessoal, eu sou um cara bacana, um meninão criado por vós, conhece essa expressão? Aquele meninão pimpão. Eu sou desde sempre, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. O grito dos hebreus era atrás de Benjamim. Benjamim era uma grande tribo, top também. A tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Além de ter nascido no contexto religioso, eu escolhi a parte mais dura do judaísmo, o farisaísmo. Eu, por escolha minha, sou judeu, mas mais do que judeu, eu sou fariseu. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou o cara que tem vários, eu não tenho um cinto só, como a história que meu pai contou, eu tenho uns 3, 4 cintos. Fui muito bem educado. Fui muito bem educado. Tenho uma educação incrível. Versículo 6. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja porque ele achava que a igreja de Cristo, nós, éramos contra Deus. Depois ele descobre que não. E aí, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Isso é muito profundo. Segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Não significa que ele não pecava, mas ele fazia tudo o que a lei mandava fazer para quitar o seu pecado. Tudo o que a sua religião mandava fazer para ele ser salvo, ele fazia. E aí o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei-o por perda por causa de Cristo. Mesmo sendo top das galáxias, como o nosso ex-presidente Lula, que disse que não existe ninguém mais honesto que ele. Ele disse isso. Não vou nem julgar essa questão, mas olha só. Mesmo sendo o cara, mesmo sendo humanamente falando, melhor do que todo o resto, a maioria das pessoas, mesmo assim ele considerou isso perda pela causa de Cristo. Ele não levou em conta isso. Uma coisa importante e fundamental entender mais uma vez. Reino de Deus, preste atenção. As pessoas que imaginam que entraram e vieram para o reino de Deus para receber benefícios nesta vida, entenda, não vai receber. Não é este, de fato, este não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é sacrificial. O projeto de Deus, assim como foi com Jesus, que ainda que sendo Deus, se esvaziou tomando a forma de homem, da mesma maneira, preste atenção, cada um de nós deve haver um esvaziamento da nossa vida, no sentido de renunciarmos às coisas até que justas, honestas, mas que nós renunciamos para um benefício muito maior. Nesse sentido, há uns 15 dias atrás, uma semana atrás, 21 dias atrás, eu mencionei uma coisa. Não cabe mais nenhuma reclamação, porque todas as coisas que nos ocorrem, que venham a nos ocorrer, dificuldades e tudo mais, elas não são constituídas de obstáculo para a nossa carreira e para a nossa vida cristã. O que importa, Bernardo, o que importa é não como estamos andando, mas é aonde vamos chegar. Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo o quê? Todos esses predicados que ele falou. Tudo que ele era, tudo que ele é, tudo que ele tinha, ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Presta atenção. Tem que ser a sua história, a sua experiência. Tudo o que você tem, tudo o que você faz de bom, todos os seus bens, todas as suas grandes ideias, a sua família, todos os seus não pecados, tudo isso você tem que considerar como perda comparado ao conhecimento, a ter o conhecimento de Cristo, meu Senhor, segundo ele. Aleluia. É uma coisa que você tem que fazer de forma racional e hoje e agora, pensar nisso. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. O meu Senhor, ele é mais importante do que a minha saúde. O meu Senhor, ele é mais importante do que os meus filhos. O meu Senhor, ele é mais importante do que os meus bens.
O meu Senhor é mais importante do que o meu ministério, a minha empresa. O meu Senhor é mais importante do que o meu conhecimento. Para você é verdade isso? Olha isso. Quer que seja Olha. verdade, diga amém. É verdade, mas eu acho que muitos falaram amém por assim. Eu sei sabe disso, como, né? infelizmente. E é verdade. Olha, preste bem atenção. Repito para você, preste atenção. O sentido nosso. Imagine o seguinte: imagine que uma pessoa fosse vender para você alguma coisa. Essa alguma coisa diria assim para você: olha, estou propondo para você a você viver a sua vida em paz, seguro e tudo mais, como nós falamos, como vida abundante. E depois de tudo, você estar no céu para sempre com o Senhor. Se você não fizer desse jeito, você vai ter uma vida miserável aqui. Presta atenção. Uma vida miserável aqui. Depois de trancos e barrancos, cambeteando, você vai chegar na morte. E na morte, o seu destino não é o céu, é o inferno. Imagine que uma pessoa viesse propor isso para você. E aí eu pergunto para você: o que você não pagaria? Quanto você não pagaria? Estão entendendo o que eu estou falando? Está dizendo que para ter Cristo, ou seja, acesso à intimidade com Deus, ou seja, uma vida abundante agora e a eternidade com o Pai, quanto que você não daria por isso? Por exemplo, se ele chegasse e falasse para você 100 mil reais. Se eu tivesse. Se ele falasse 2 pernas. Piorou mesmo. Se ele falasse 2 pernas, você daria? Se ele falasse a sua empresa, sua poupança. Já pensou isso? Já pensou isso? Essa é a verdade do Evangelho. Aquele que vem para o Evangelho, ele entra com tudo. Ele não mais se pertence, Lucas. Ele não é mais dele. Ele não está para usufruto dele. A vida dele é sacrificial. O Senhor, em solicitando, pedindo, determinando, é dele. E uma vez pedido, não compensa ou não tem nenhuma. Sabe o que é isso? De 2 em 2 horas toca para eu ter um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Verdade. Amém. Vou ler aqui versículo 8. Mais do que isso, de novo, vamos ler, irmãos, presta atenção. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como cocô para poder ganhar a Cristo. Ruim falar, mas é isso. Se você não considerar tudo o que você tem e o que você é, suas ideias, o seu conhecimento, os seus bens, sua família, você tem que considerar isso cocô perto da delícia de conhecer a Cristo. Entende que não cabe mais nada? Entende que não cabe mais coisas do tipo assim: eu sou o pai, portanto eu sempre sento à cabeceira da mesa. Você entende isso? Vida cristã é renúncia, abrir mão. Você não tem é mais, disso que ele vai falar. Você não tem mais direito algum. Presta atenção. Não cabe mais você se julgar que tenha direito sobre determinadas coisas. Se você entregou a sua vida para o Senhor, estas coisas já não mais te pertencem. Fale para eles dizerem amém. Amém, irmãos? Olha que interessante a última frase. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, se eu não considero tudo isso como esterco, eu não tenho Cristo. Porque Cristo tem que ser o que de mais valioso você tem na vida. Amém, irmãos? Amém, E rapaziada. aí ele continua. Você está indo embora aí, cara? É que o pessoal é louco para sair antes de chegar antes mesmo. Vai terminando aí que eu vou falando daqui. Pode falar que eu retruco daqui. Pode falar. Chega lá. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede das regrinhas, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Não sou salvo, não tenho intimidade com Deus, baseado nas coisas que eu faço, não tendo a minha justiça própria, mas a justiça que vem da fé, a justiça que é baseada no que Jesus fez. Aleluia.
Por que a justiça que vem da fé? Por que a justiça que vem da fé em Cristo? Porque quando iam te pendurar na cruz, Jesus falou: eu vou no seu lugar. E o pecado e a condenação que era para cair sobre você, Jesus recebeu justiça no seu lugar. Era justo Deus te condenar, porque Ele ia aplicar justiça em você. Mas quando Ele morre no seu lugar, Ele aplica justiça em Jesus. A base da nossa salvação não é a justiça própria. A base da nossa salvação é a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E ele termina dizendo, versículo 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Só mais isso, fixa isso daí. O que acontece? Desejo conhecê-lo, a minha diz assim, desejo conhecê-lo. Você tem o desejo de conhecer mais e mais o Senhor? Eu não ouvi. Você de fato tem interesse de conhecer mais e mais o Senhor? É isso que está na tua cabeça? Você tem o desejo, interesse, a vontade de conhecer mais, desejo conhecê-lo? Desejo também conhecer o poder da sua ressurreição. Da sua ressurreição. Você quer poder da sua ressurreição, Francis? Você quer naquele dia glorioso você ser aspirado ao céu? Você acha isso pouco? É mais emocionante para você ser o que de rally? Campeão de rally? É isso, é? É muito pobre mesmo. Caramba. Se a ressurreição, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Agora, presta atenção. E a comunhão do seu sofrimento. Eu não me importo de sofrer da mesma forma que Jesus sofreu. Você está ouvindo? Comunhão com os seus sofrimentos de Cristo, meus. E o último, e para finalizar, conformando-me com Ele na sua morte. Conformando-me com Ele na sua morte. Interessa para você essa vida? Niltinho, interessa para você? Mas é uma vida dolorida, hein? Caramba, presta atenção. Estou disposto a morrer da mesma forma que Jesus morreu na cruz. Se for pela causa dele. É isso que está dizendo. É isso. Interessa para você essa vida? Se você interessa essa vida, o custo dela, essa vida gloriosa que nós falamos aqui, se interessa para você, ela custa exatamente tudo o que você é e tudo o que você tem. E o versículo 11 diz, para que de alguma forma, para de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo é que mesmo que ele entregue o próprio corpo dele para ser queimado, mesmo assim ele não confia nisso para ser salvo. Ele só confia na justiça que procede da fé, a justiça que foi expressa em Jesus. Você entendeu isso, irmão? Mesmo sendo crucificado, mesmo doando todos os seus bens aos pobres, mesmo tudo que você poderia fazer, mesmo assim Paulo não confia nisso e a gente não deve confiar nisso. A gente só pode confiar e descansar na justiça que vem pela fé, a justiça que se cumpre em Jesus. Que a religião seja exorcizada no nosso coração e que a certeza que na cruz de Cristo o meu e o seu pecado foi pago venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço na sua irmã.